Entrei numa relação com alguém que já tem filhos e eu não sei como agir. Bom, vamos lá. Eu vou te trazer algumas dicas aqui para que você possa entender o que fazer diante da relação e diante dos filhos, tá? E para que você tenha uma relação saudável. Vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa entender é que assim, relacionamento ele é dinâmico, a maioria, tá? Tanto o início de um relacionamento, tá? Quanto já a relação, tá? Em si. Porém, a maioria das pessoas, o objetivo é construir ou reconstruir uma relação, uma família, tá? E geralmente quando a gente entra numa relação que já tem filhos, o mais afetado entre a relação são os filhos, sejam crianças, sejam adolescentes, os mais afetados são eles, tá? Primeiro porque o filho geralmente não participa da separação, tá? Porém, ele vai ter que passar por esse processo e vai ter que se adaptar à nova vida, à nova realidade, com alguém que está ausente, ou seja, o pai ou a mãe no caso, tá? Então é muito mais complicado, ok? Se adaptar a isso. Eu vou dar algumas dicas aqui para que você entenda. Quando você entra numa relação, a primeira coisa que eu quero que você entenda é: não haja como se fosse um tutor ou uma tutora, tá? Por quê? Porque se você, obviamente, quando você entra na relação com uma pessoa que já tem filhos, seja adolescente, seja criança, você normalmente vai querer impor sua autoridade, você normalmente vai querer impor regras, né? Agir como se fosse pai ou mãe da criança ou do adolescente, tá? Não faça isso, porque provavelmente você vai desgastar a relação entre você e o seu parceiro e também entre você e o filho, tá? Inclusive, talvez pode até acontecer de causar uma certa rebelião, tá? O filho não vai aceitar a autoridade de uma terceira pessoa na relação, enfim. Então não faça isso, tá? Outra dica que eu gostaria de te dar é: quando você entrar na relação, procure estabelecer limites, tá? Então estabelecer limites entre você e o seu parceiro, tá? E entre você e a criança ou o adolescente. O que você pode e o que você não pode, tá? Geralmente, a prioridade costuma ser a criança ou o adolescente, tá? Os filhos, ok? Outra dica que eu gostaria de te dar é: procure estabelecer tempo de qualidade com os filhos do seu parceiro, tá? Procure algo para se divertir, algo que vocês tenham em comum, tanto uma diversão quanto a obrigação, tá? Até na obrigação você consegue formar um vínculo, tá? Bem saudável e significativo. Então, diversão e obrigação você consegue criar uma estratégia e estabelecer esse vínculo emocional, ok? Bom, procure ter tempo também de qualidade com o seu parceiro, ok? Por mais que às vezes a prioridade seja os filhos, mas você também pode estabelecer essa conexão, tá bom? Outra coisa: converse com o ex-parceiro ou ex-parceira do seu parceiro. Por quê? Creio que eu tenho dito no primeiro momento do vídeo. Quando você entra na relação, a criança ou o adolescente, os filhos no caso, eles não vão deixar de ter contato com o pai ou com a mãe. Então dificilmente você vai entrar numa relação em que o pai, a mãe e os filhos não tenham contato com o ex-parceiro,
quê? Porque tem várias obrigações a serem cumpridas, tá? Então, quando você entra nessa relação, procure estabelecer alguns limites, tá? Também entre você, o seu parceiro, tá? E o ex-parceiro do seu parceiro, ou ex-parceiro, tá? Até onde você pode ir, o que você pode fazer, ok? Então isso também vai te dar uma relação mais significativa e assertiva também, tá? Outra coisa, estude bem as regras e a convivência que o seu parceiro tem com os seus filhos, tá? Por quê? Porque quando você entra na relação, você entendendo como que funciona a relação dos dois, ou do seu parceiro com os filhos, você entendendo regras, comportamentos, o que fazem, o que não fazem, princípios, isso vai te ajudar a ter uma noção de que tipo de relação você está entrando, ok? E aí você vai entender se você está preparado para entrar, se você está preparado, se você vai suportar certas coisas, certos comportamentos, certas atitudes, etc. Ok? Então, para você entrar nessa relação, você precisa ter todas essas orientações e esses critérios, ok? Bom, se você gostou do vídeo, peço para você deixe o seu like, compartilha, se inscreva, ative o sininho e fique por dentro de todas as orientações e conteúdos que eu trouxe aqui, ok? Tanto na área familiar quanto na área individual, ok?